Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Nossa aula vai ser sobre o cálculo de paridade do dólar, né? O cálculo de paridade do dólar, ele serve para a gente poder calcular a abertura, o justo, a máxima e a mínima, né? Para que servem, para que serve essas marcações, esses preços? A máxima e a mínima, hoje até nem dá para falar tanto disso, porque foi um dia em que o dólar rompeu as máximas e saiu rompendo tudo que tinha pela frente, com muita força compradora. Mas, ó, nós tínhamos aqui a máxima no 35, a mínima estava aqui no 87. Tirar esse aqui, ó, a mínima aqui, né? No 987. A abertura, preço de abertura no 0,10 e o justo no 0,20. Então, mas o que são essas marcações? Máxima e a mínima é um possível range que o dólar tende a trabalhar, tá? Não que ele vai ficar tocando a máxima e a mínima toda hora, mas é um range que ele trabalha dentro dele. Ele tende a trabalhar dentro desse range de máxima e mínima. Abertura e justo, preço de abertura não é onde o dólar vai abrir, não necessariamente onde o dólar vai abrir. Hoje, por coincidência ou não, o dólar abriu exatamente no preço de abertura dele. Mas abertura e justo são dois preços que o dólar, todos os dias, ele tende a buscar esses dois preços. Ele não necessariamente vai buscar esse preço todos os dias, mas 98% dos dias dos pregões ele busca a abertura e o justo, tá? 98% dos pregões ele busca esses dois preços. Esse cálculo é chamado também de cálculo de arbitragem, porque a gente consegue operar, a gente consegue operar arbitrando em cima dessas regiões e desses dois preços aqui, de abertura e justo. Como que é isso? Se o dólar está na mínima, ele está barato. A gente busca por oportunidade de comprar o dólar. Se o dólar está na máxima, ele está caro. A gente busca por oportunidade de vender o dólar. Se o dólar já abre lá nas máximas, ele já abre caro. A tendência dele, às vezes, é vir fazer uma correção e buscar justo e abertura. Tá? Se o dólar já abre na mínima, ele já abre barato. A tendência, às vezes, a gente consegue fazer uma operação de compra para buscar abertura e justo. Beleza? Então, esses são os preços que a gente vai calcular hoje, tá? Máxima, justo, abertura e mínima. Máxima e mínima da abertura do preço e máxima e mínima das PETACs, tá? Vou falar também sobre as PETACs logo logo e a gente vai calcular. E o que que é isso? É um novo range. A cada hora a gente calcula um novo range que o mercado tende a trabalhar, tá? De hora em hora o Banco Central lança um preço, que é a PETAX, e a gente consegue calcular um novo range de máxima e mínima que o dólar tende a trabalhar dentro dele. Ou seja, um novo preço onde o dólar fica caro e um novo preço onde o dólar fica barato. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai precisar para poder fazer esses cálculos é de uma calculadora. Só que não é uma calculadora comum, é uma calculadora financeira, tá? A calculadora financeira, que é a chamada a HP12C, a calculadora HP. Para quem não tem uma calculadora dessa, você pode
baixar um aplicativo no seu celular, tem tanto para Android quanto para iPhone, um aplicativo chamado Touch RPN, tá? Um aplicativo para celular. Ele vai simular uma calculadora HP12C no seu celular. Para quem não quiser baixar, você pode pesquisar no Google. Ver. Você pode pesquisar no Google simulador HP12C. E tem esse daqui, ó, estácio.br. Você clica e ele vai abrir uma calculadora HP12C no seu computador. É essa daqui. Essa é a calculadora que nós vamos utilizar para realizar os cálculos, o cálculo de paridade do dólar. Ok? Pessoal, qualquer dúvida durante a aula, vocês podem abrir o áudio, pode chamar, pode mandar mensagem no chat que a gente vai responder. Então, assim, o dólar que a gente opera, né, é o dólar futuro. Ou seja, é um dólar que deriva do dólar câmbio, tá? Ele deriva do dólar câmbio. Então, dessa forma, a gente consegue fazer alguns cálculos em cima do dólar, que é a paridade do dólar, dólar futuro e dólar câmbio. A gente consegue fazer esses cálculos da paridade. O que é uma paridade? É uma moeda versus a outra, né? No, Quem opera Forex opera paridades de moeda. Euro USD, que é o euro barra dólar, CAD USD, que é o dólar canadense barra dólar americano, e tem vários, né? Euro GBP, GBP USD, isso são paridades de moeda. E a gente consegue também, dessa mesma paridade, a gente consegue calcular o dólar em cima da paridade dele, que é o dólar futuro barra o dólar câmbio, tá? Dólar câmbio é a principal variedade do dólar, principal moeda do dólar. E a gente opera o dólar futuro. Em cima dessa paridade, a gente faz esses cálculos. Que aí são cálculos, como eu já expliquei, né, de máxima, de mínima, preço justo do dólar, que é quanto ele deveria estar valendo, e também a abertura. Eu vou começar aqui com vocês falando sobre quais dados a gente vai precisar pegar para poder fazer esse cálculo. Dados que precisamos para fazer os cálculos. O primeiro dado que a gente vai pegar é o valor do dólar cheio. No caso, a gente está no contrato M, né? A gente vai pegar o valor de fechamento do contrato do dólar cheio. Então, valor de fechamento do dólar cheio. Beleza? O segundo dado que a gente vai pegar é o valor do dólar comercial. Daqui a pouco eu vou falar com vocês onde você pega cada um desses dados. O terceiro dado que a gente vai pegar é o valor do DX. O que é o DX? DX é o índice dólar. E o que é o índice dólar? O índice dólar, ele é uma cesta de moedas que é como se fosse tipo dólar versus as principais moedas comerciais do mundo. Quais são essas moedas? Euro, libra, ien, dólar canadense, o franco suíço,
e tem mais um, se eu não me engano, que eu agora não me recordo. Mas é o dólar comparado com as principais moedas do mundo, as principais Libra. moedas comerciais. Libra. Muito bem, obrigado. É o dólar comparado com as principais moedas comerciais do mundo. Ou seja, se o DX, que é o índice dólar, está negativo, é porque o dólar ele está mais fraco do que as principais moedas comerciais do mundo. Se o DX estiver positivo, é porque o dólar está mais forte do que as principais moedas do mundo, tá? O outro dado que a gente vai precisar pegar é o DI. O que é o DI? O DI é o juros futuro. Ele é um ativo que mede a variação dos juros, tá? O outro dado que a gente vai precisar pegar é o DVDI. O que é o DVDI? Assim como o contrato que a gente opera, no caso que a gente está operando o contrato M, que amanhã é o último dia do contrato, assim como a gente opera o contrato, ele tem dias úteis para o seu fechamento, né? O DI, que é o juros futuro, também tem dias úteis para o seu fechamento. E esse dias úteis é o DVDI, dias úteis para o vencimento do DI, tá? O outro dado que a gente vai precisar pegar é o delta. O que é o delta? O delta é a projeção. Eita, é a projeção de volatilidade. O que seria essa projeção de volatilidade? Ficou estipulado sempre para fazer esses cálculos que o delta ele é 24, tá? Valor 24. Por quê? Porque geralmente o preço ele tende a variar 0,5% do valor atual dele. Ele costuma variar de 0,5%. E esse 0,5% normalmente dá aí uma faixa de 24 pontos. Então ficou estipulado sempre para realizar esses cálculos de paridade do dólar, a gente utilizar um delta de 24. E o último que a gente vai pegar é a Petax. O que é a Petax? Petax é a arbitragem de câmbio feita pelo Banco Central, tá? É quanto que o câmbio, o dólar câmbio, ele vai estar valendo. Mais ou menos isso. É uma arbitragem de câmbio feita pelo Banco Central de hora em hora. Essa Petax, o Banco Central, ele lança 4 Petax no dia. Ele lança uma Petax às 10 horas, 11 horas, meio-dia e 1 hora da tarde. Quando ele lança as 4 Petax, ele tira uma média dessas Petax e lança a Petax oficial do dia, tá? Então, a Petax, ela é a arbitragem do câmbio feita pelo Banco Central. Ok? Até aqui tudo bem, pessoal? Logo, logo vai descomplicar. Eu não sei se vocês já ouviram falar nesses dados aqui, mas logo, logo vai descomplicar. Depois também eu coloco no grupo esse arquivo aqui, onde vai ter as fórmulas para vocês poderem fazer os cálculos. Beleza? Então vamos lá. Vamos Boa pegar. noite, cheguei atrasado, mas estou aqui. Fala, Carlos, boa noite. Então vamos pegar esses dados aí para a gente poder fazer os cálculos. Ó, ao invés de pegar o DOL-M, como amanhã a gente. Não, vamos pegar o M mesmo. Vamos pegar o M mesmo. Amanhã vocês fazem. Amanhã, quem for fazer o cálculo para amanhã, vai ter que pegar os dados do N, tá? Não do M. Que amanhã a gente já opera o N. Contrato N de navio.
Então, vamos pegar esses valores. DOL M23, que é o valor de fechamento do dólar. DOLCOM, que é o dólar comercial. DX, que é o índice dólar. DX. O próximo é o DI. Depois DVDI. Depois o delta. Depois a gente pega as PETAX. Então vamos lá. Onde que eu pego o DOL M23? O DOL M eu pego na própria Profit, né? Só eu colocar aqui o contrato do dólar cheio e vejo o valor de fechamento dele. Ó, o dólar cheio, que é o DOL M23, ele fechou no 5061. Esse aqui é o valor de fechamento do dólar cheio, 5061. Ou posso colocar o mouse em cima do candle aqui, ó, que ele vai aparecer o relatório do candle. Olha lá, abertura, máxima, mínima e fechamento. 5061. Esse é o valor de fechamento do dólar cheio, tá? Então eu venho aqui, dólar M23, 5061. Eu nunca pego o valor quebrado, tá? Tipo 5061,05. Não, não pego. Eu só pego o valor fechado, 5061. Mesmo se tiver casa decimal, eu não pego as casas decimais, eu só pego os 4 primeiros dígitos, porque vai ser irrelevante na hora do cálculo. Então, 5061. Dólar comercial. Onde eu pego o dólar comercial? Eu venho aqui, ó, no TradingView, tá? E pego, vou até compartilhar com vocês aí, quem quiser copiar, vai estar aí, vou colocar no chat, tá? O link. Esse é o link para pegar o valor do dólar comercial. 5035. Eu, como mais uma vez, eu não pego a casa decimal. No caso aqui era o 70. Eu só pego o 5035, tá? Aí eu venho e coloco aqui, 5035. DX. O DX a gente pega no investing.com. Sabe a parte lá que a gente olha as notícias do site da Invest? A gente pega lá. Porém, não dá para pegar o DX pelo celular, tá? Só dá para pegar pelo computador. Deixa eu colocar também o link aí para vocês. DX índice dólar. Tá aí o link no chat no chat do Zoom, tá? Então, onde que eu pego o DX? Aqui, ó. Índice dólar. Estão conseguindo ver aqui, ó? Índice dólar. Bem aqui. E o valor que eu vou pegar é essa porcentagem aqui, ó. Menos 0,16. Tá vendo? Esse é o valor que eu vou pegar do DX. Índice dólar. Vamos colocar ele aqui. Menos 0,16%. Ah, uma observação. Qual horário é bom a gente pegar esses dados? Eu pego, eu pego ele às 8h30 da manhã.
8h30 é um bom horário para a gente poder realizar esses cálculos, tá? Aí eu fico observando aqui no DX, que o DX é o único que fica variando muito. Eu fico observando o DX se ele vai alterar 0,1%. Ou seja, deixa eu colocar aqui. Se eu peguei o DX, nesse caso, igual aqui, ele está menos 0,16% às 8h30 da manhã. Quando foi 8h45, eu fui olhar de novo, ele já estava menos 0,27%. Aí eu tenho que refazer o cálculo, tá? Porque aí ele já alterou consideravelmente. Ele alterou mais do que 0,1%. Ou então, se eu fui lá, quando eu peguei ele estava menos 0,16. Aí quando eu fui pegar de novo, ele estava menos 0,04. Então ele alterou mais do que 0,1%. Então eu tenho que refazer o cálculo. Fora isso, se ele alterar menos do que 0,1%, eu não preciso refazer, porque aí a diferença vai ser pequena, tá? Então esse daqui é o nosso famoso DX. O que é, então, o DI? O DI é o juros futuro, que a gente pega ele na Profit Pro, tá? A gente pega ele na Profit Pro. A gente vem aqui, ó, cotações, curva de juros, beleza? Vamos lá, deixa eu colocar aí no chat de novo onde pega o DI. DI. Na Profit Pro, você vai em cotações, depois curva de juros. Também coloquei aí no chat para vocês. Então é aqui, ó. Você vê em cotações, curva de juros, tá aqui. DI. DI M23. Tá vendo aqui? DI M23. Vocês estão conseguindo ver bem minha tela, pessoal? Estão conseguindo me ouvir legal? Tá tudo certo? Para mim aqui está tudo ok. Então tá beleza. Então esse daqui é o DI, tá? Que é o juros futuro. A gente vai pegar dessa coluna aqui, ó, da coluna último. Às vezes, quando você abrir o DI, ele pode estar, essa coluna pode estar cá para o final. A gente consegue pegar a coluna e arrastar para onde a gente quer. Ó. Então a gente vai pegar sempre o DI último, que é, nesse caso, 13,646. Esse é o DI. DI M, ficar atento sempre no contrato que a gente está operando. Ele vai ter sempre a mesma letra do contrato que a gente está operando. No caso, amanhã, quando você for fazer seu cálculo, a gente vai fazer o cálculo já em cima do contrato novo. Então a gente vai pegar o DI N de navio, que vai ser 13,642. Mas como a gente está fazendo os cálculos hoje para o M, 13,646. 13,646. DVDI. DVDI é o número de dias úteis para o vencimento do DI. A gente pega aqui também. Validade, eu venho aqui, ó, validade, ele é válido até 31/5/23. Se eu posiciono o mouse em cima dessa data, ele vai me mostrar ali, ó, 2 dias úteis até o vencimento. Da mesma coisa, qualquer contrato que eu colocar, ele vai me dar 23 dias úteis até o vencimento.
Ele vai me dar quantos dias faltam para o vencimento desse DI, tá? No caso que é do contrato M, 2 dias úteis. A gente coloca aqui, 2 dias. E o delta é sempre 24. Então, a gente já pegou todos os dados que a gente precisa, tá? Pegamos todos os dados que a gente precisa para os cálculos. Então, vamos lá. Vamos agora fazer os nossos cálculos. O primeiro cálculo que a gente vai fazer... Pessoal, até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Podemos continuar? Santo Paulo agora. Ou de Tudo bola? certo. Então, vamos embora. Animal. O primeiro cálculo que a gente vai fazer é o cálculo da taxa over. O que é a taxa over? Taxa over é os juros do dia, tá? A gente vai calcular os juros do dia, para aí com esses juros a gente vai calcular o preço justo, aí depois a gente vai calcular a máxima e a mínima, tá? Em cima dos juros do dia. Beleza? As fórmulas agora, às vezes vocês vão achar que é um pouquinho complexa, mas não é. Só no início, assim, às vezes assusta um pouquinho, mas é muito simples. E com o passar do dia, você tendo que fazer esses cálculos todos os dias, você faz esse cálculo num pulo, tá? Então vamos lá. A fórmula do DI da taxa over é o seguinte: DI, enter, 1 mais 252, 1 sobre x, y elevado a x, tá? Esse chapeuzinho aqui é elevado, tá? Y elevado a x, 1 menos dVDI vezes. Só parece complexo, pessoal, não é, tá? E eu vou também, depois eu vou mandar esse arquivo aqui, esse documento aqui em PDF lá no grupo para vocês. Oi, oi. Boa noite. Ah, boa noite. Tudo bem, Isa? Tudo bom, querido? Ó, então vamos lá. A taxa over é DI enter 1 mais 252. Esse 252 é a média de número de dias úteis do ano. 1 sobre x, y elevado a x, 1 menos dVDI vezes. Então, a gente já pegou os dados aqui em cima, agora é só transferir para cá. Ó. DI é 13,646, enter, 1 mais 252, 1 sobre x, y elevado a x, 1 menos dVDI é 2 vezes. Essa é a fórmula que a gente vai jogar para a calculadora. Vamos pegar aqui a nossa calculadora científica. Quando você... Científica não, desculpa, calculadora financeira. Quando você pegar a sua calculadora, você baixar ela no seu celular ou pegar a calculadora realmente HP, ela vai estar assim, com 2 casas decimais. Para fazer os cálculos, a gente vai precisar de ter todas as casas decimais dessa calculadora. Como que a gente faz? A gente aperta esse Fzinho laranja aqui, ó, e o 9. Pronto. Todas as casas decimais da calculadora estão ali. Senão a gente não consegue fazer esse cálculo. Agora é só a gente colocar essa fórmula aqui dentro. E é como? Ó, 13,646. Nunca pode esquecer da vírgula. Enter 1 mais 252, 1 sobre x aqui, ó. O botão aqui, 1 sobre x, y elevado a x aqui, ó. 1 menos 2 vezes. Pronto.
Tá vendo como que não é tão complexo? Achamos a nossa taxa over. 0,0214 16772. Essa é a taxa over desse cálculo. Beleza? Ficou alguma dúvida aqui no primeiro cálculo? Com o tempo também, você fazendo esse cálculo todos os dias, fica fácil de gravar. Podemos passar para o próximo? Sim. Então, vamos embora. Tiver alguma Manda ver. dúvida, pessoal, não pode chamar, tá? O segundo cálculo que a gente faz, depois de calculada a taxa over, é o preço justo, tá? Como eu falei, o preço justo é um preço que o dólar sempre tende a buscar. Ele tem a tendência de buscar esse preço todos os dias. Então, vamos lá. Qual é a fórmula do preço justo? É DOLCOM, dólar comercial, né? Enter, taxa over, que a gente acabou de calcular, porcento, desculpa, porcento mais. Essa é a fórmula do preço justo. Então, vamos colocar os dados aqui. Dólar comercial que a gente pegou, 5,035. Enter, taxa over que a gente acabou de calcular, aqui em cima, ó. Taxa over, porcento mais. E agora isso daqui a gente joga para a calculadora financeira. Aí eu preciso zerar a minha calculadora. Onde que eu zero? Aqui, ó, CLX, tá? Sempre que eu errar algum cálculo ou eu precisar fazer um novo cálculo, eu tenho que vir aqui e apertar CLX. Aí ela zera. Aí eu posso agora digitar a fórmula do preço justo. 5,035, que é o dólar comercial. Enter. 0,0214 16772 por cento, é esse daqui, por cento, mais. Pronto. Esse é o preço justo. 5036. Esse é o preço justo do dólar. É o preço que o dólar deveria estar valendo, tá? Preço justo do dólar nós encontramos. Beleza? Ó, se vocês não perguntarem nada, não, eu vou achar que vocês estão entendendo e eu vou passar para frente. Tiago, Oi, eu pode tenho uma falar, dúvida. pode A falar. questão da ordem que faz os cálculos altera alguma coisa? Altera, altera sim. Eu Tipo, tenho que porque fazer, você eu tenho que fazer na sequência. O é, fechamento, dólar comercial, o DX, o DI, o DVDI, o Delta e a Petax. sim. É nessa ordem? Na verdade, assim, isso aqui para você pegar esses dados, não. Isso aqui você pode pegar os dados. Agora, o cálculo aqui de taxa over, preço justo, isso aí sim, tá? Porque você Ah, vai tá. precisar. O primeiro cálculo que você tem que fazer é da taxa over. Porque você vai precisar da taxa over para calcular os outros. Ah, tá. Não, porque na sequência que eu tenho aqui está ao contrário. Por isso que eu te perguntei se fazia diferença. A- Ao contrário, isso aqui. É, porque o que Ah, eu não, tenho aqui não aqui, tem problema, não. não, o que eu tenho aqui de fazer o cálculo é a taxa Uhum. over, o preço justo, a abertura, a máxima e a mínima. É, isso daí que eu faço. Ah, então beleza. A gente calculou primeiro a taxa over, né? Aí Ah, sim. agora a gente calculou o justo, preço Beleza, justo. então. Agora a gente vai calcular a abertura, Isso, tá bom, obrigado. beleza? Beleza. Tem que ser nessa ordem porque a gente precisa
da taxa over para calcular o preço justo. Aí a gente vai precisar também da taxa over depois para calcular a máxima e a mínima da abertura. Então, o primeiro cálculo que a gente faz é o dos juros, né? Da taxa over. Vamos lá. A abertura. A abertura é o seguinte. É o dólar M23, né? Que é o fechamento do dólar cheio. Enter DX por cento. Ali aqui tem uma pegadinha. Por cento mais ou menos. Como assim mais ou menos? Esse mais ou menos, ele é o sinal do DX. Lembra aqui que quando a gente pegou o DX, ele estava negativo, menos 0,16? O DX ele pode também ficar positivo. E esse negativo ou positivo, esse sinalzinho ali do DX, que é esse mais ou menos aqui. Então vamos lá. O dólar M23, que é o fechamento do dólar cheio, é 5061, que a gente pegou ali, né? 5061, Enter, o DX, que é menos 0,16, ó. Então a gente vai colocar o que aqui? Só o 0,16. Não vai colocar o menos. Porcento, agora sim, menos. Entendeu? O sinal do DX aqui, que é menos, ele vem por último. A gente vai colocar o 5061, Enter, 0,16% menos. Que isso vai dar CLX para zerar a calculadora. 5061, Enter, 0,16% e o sinal de menos do DX. Então, o preço de abertura, 5052. 5052. Preço justo, 5036. Abertura, 5052. Bora para o próximo. O próximo cálculo que a gente faz é a máxima da abertura, tá? Que aí já é o range máximo, o preço máximo que o dólar vai trabalhar na primeira hora do mercado. Então, a máxima da abertura, que vai ser o valor, a abertura que a gente acabou de calcular, a abertura, Enter, a taxa over, porcento, mais delta, mais. Isso mesmo? É isso mesmo. Abertura, Enter, taxa over, porcento, mais delta, mais. O preço da abertura, a gente acabou de calcular ali em cima. 5052, Enter. A taxa over que a gente calculou foi o primeiro cálculo que a gente fez aqui, ó. Taxa over, que é o 0,0214,16772, porcento, mais o delta é sempre 24, mais. Esse é o cálculo da máxima da abertura. Vamos jogar para a calculadora. CLX para limpar a calculadora, para zerar. Ó, 5052, Enter, 0,021416
772% mais 24 mais. Chegamos na máxima. 5,077. Esse é o valor da máxima da abertura. É a máxima que o dólar chega na primeira hora do mercado. Lógico, igual aconteceu hoje, dependendo da força, o dólar pode romper tudo, tanto para baixo quanto para cima. O dólar pode romper máxima e não está nem aí. Mas na maioria das vezes não é o que acontece, tá? Na maioria das vezes ele vai obedecer a máxima e a mínima do cálculo de paridade. Agora nós vamos para a mínima. Mínima da abertura. A fórmula da mínima da abertura é o seguinte: seria essa mesma fórmula aqui, porém no final a gente colocaria delta menos. Como seria essa mesma fórmula? No final você iria diminuir pelo delta, e o delta é 24, então é só você pegar a máxima e diminuir por 2 vezes o delta, que vai ser então eita, máxima da abertura, enter, 48, que é 2 vezes o delta, menos. Vai ficar 5,077, enter, 48 menos. Vamos jogar para a calculadora. CLX para limpar. 5,077, enter, 48 menos. A mínima, então, 5,029. $5,029 foi a mínima da abertura. Assim, nós encontramos, então, taxa over, preço justo, abertura, máxima e mínima. Até aqui tudo bem? Tudo certo, pessoal? Com isso, vocês já Beleza. sabem calcular a paridade do dólar. Qual foi o preço do dólar comercial, Thiago? Dólar comercial foi 5,035. Ah, tá, obrigado. Beleza? Vamos então para o último não, para o penúltimo cálculo nosso. Sexto cálculo. Que é máxima da Petax. Onde a gente pega a Petax, pessoal? Petax, a gente pega aqui, ó. Ferramentas no próprio Profit Pro. A gente vem em ferramentas, análise Petax. E aqui sai todas as Petax do dia. P1, P2, P3, P4. P1 é a Petax das 10 horas, P2, Petax das 11 horas, P3 de meio-dia, P4 de 1 hora da tarde. Depois, o Banco Central pega todas as Petax e lança a Petax oficial do dia, tá? Mas nós vamos usar hoje, agora para o cálculo, vou utilizar a P1, né? Que é a Petax das 10 da manhã. Depois as outras Petax é a mesma fórmula, é o mesmo cálculo. Você só vai alterar o valor da Petax. Então, deixa eu até colocar aqui no chat para Ô, Thiago, vocês. Oi, cara, essa parte da Petax não ficou claro para mim. Por exemplo,
o recomendado aí, que nem você informou, você faz o cálculo mais ou menos 8h30 da manhã, certo? Uhum. Então eu pego a Petax do dia anterior e eu pego a Não, primeira não. Petax do dia anterior. A Petax, ela só vai sair às 10 horas. Na verdade, ela sai às 10h10, mais ou menos. Então, quando sair a primeira Petax, aí você vai conseguir fazer o novo cálculo de Petax, Ah, beleza. tá? Tá Até bom. sair essa Petax, a gente vai utilizar o cálculo da abertura, que aí é Tá. aquele que você fez às 8h30 da manhã, que foi até aqui no cálculo, ó. Até aqui, máxima da abertura, tá? Que foi o primeiro cálculo, o segundo aqui, preço justo, abertura, máxima e mínima. Até aqui a gente fez o cálculo, às 8h30 da manhã, tá? Às 10 horas da manhã, 10h10, mais ou menos, sai a Petax. Aí você vai calcular uma nova máxima e uma nova mínima. Então você só vai fazer esse novo cálculo às 10h10, mais ou menos, quando sair a Petax. Beleza? Ficou claro? Beleza, agora eu Só entendi. Pode falar, ô Carlos. uma outra coisa aqui no caso, depois desse horário da 1 hora, essa Petax que o Banco Central faz na, A oficial. no cálculo, a oficial, com aquele cálculo, aí eu Uhum. tiro a Petax com aquela também, com a Pode oficial. fazer, não tem problema não. Se eu quiser, né, continuar à tarde, no Uhum. caso, Pode ser feito sim, tá? Você beleza. faz esse daqui às 10, esse às 11, esse meio-dia, esse daqui 1 hora. Depois você pode fazer com a Petax oficial do dia. Pode fazer É, sim. Quando você falou então. vem olhar a Petax, a Profit te dá Petax e Petax Futuro. Você vai utilizar essa daqui, tá? Petax. Não vai Certo, utilizar Petax Futuro. Petax Futuro é para certo. outra coisa. Então vamos Tiago, lá. Oi. essa questão da Petax, de ter que ficar fazendo outros cálculos, isso influencia na tomada de decisão ou em alguma coisa do trade? Porque vamos Influencia por supor, o questão mercado. de máxima e mínima, né? Por exemplo, é, quando o preço já tinha rompido essa máxima aqui, saiu a nova Petax. Saiu a Petax das 10 e a gente calculou, a máxima estava mais ou menos aqui assim, das 10 da manhã. Aham. Então, quando saiu a Petax e a máxima veio aqui para cima, a mínima, se eu não me engano, estava aqui assim, ó, nessa região. Então, o dólar que antes estava caro aqui, só começou a ficar caro aqui novamente. Entendeu? Ah, entendi. Ou seja, aqui, quando o preço chegasse aqui, eu ia começar a buscar por vendas, que aqui ele ia estar caro. Beleza? Beleza. Então, ele é um novo range que o dólar tende a trabalhar. É uma nova máxima que ele pode chegar e uma nova mínima que ele pode chegar. E então, quando sai a Petax, tem que fazer o novo cálculo da Petax, não isso tudo. Não, não, aí é só máxima e mínima que você faz, só isso. Ah, beleza. Beleza? Beleza. A gente só utiliza a Petax para calcular uma nova máxima e uma nova mínima. Então, deixa eu colocar até aqui onde que eu pego a Petax. Petax, eu pego no Profit Pro, eu vou em ferramentas, depois eu vou em ferramentas, análise Petax. Aí ele me dá todas as Petax. Agora não deu, mas ele dá. Aí, 5050. Ferramentas, análise Petax.
Coloquei aí no chat. Então, vou utilizar P1, né? Que é o primeiro ali, das 10 horas, 5050. Não foi isso? Só conferir aqui. Isso mesmo, 5050. Esse é, então, a Petax das 10 horas da manhã. Qual que é a fórmula da máxima da Petax? A fórmula da máxima da Petax é exatamente igual à máxima da abertura aqui, ó. Porém, ao invés de eu utilizar o preço de abertura no cálculo, eu vou utilizar o P1, que vai ser então P1, Enter, taxa over, porcento, mais delta mais. Aí vai ficar 5050, Enter, taxa over. Esse daqui, taxa over, porcento, mais 24, que é o delta, mais. Essa é a fórmula da máxima da Petax. 5050, Enter, 0,021416772, porcento, mais 24, mais. Olha lá, para onde foi a máxima da Petax. Máxima da Petax, 5075. Então, pelo visto aqui, se a máxima da abertura estava no 77, a máxima da Petax foi para os 75, ou seja, o dólar, que antes ele estava caro no 77, agora vai estar caro no 75. Ou seja, estão jogando e tentando empurrar o dólar mais para baixo, porque as Petax estão saindo cada vez mais para baixo. Entenderam? Da mesma forma que aconteceu hoje, empurrando o dólar para cima, que a máxima estava aqui no 35, quando saiu a Petax, jogaram lá para os 70 e tantos. Ou seja, empurraram o dólar para cima. O dólar que antes ele estava caro no 35, ele só foi ficar caro lá no 75. Então, assim Thiago, nós calculamos. Pode falar? cara, assim, tá bem verídico, quando faz o cálculo, dá para ver que ela realmente responde dentro da máxima e da mínima. Uhum, Só que aí, por exemplo, isso é porque a gente calcula de manhã, certo? E ela isso. sai 10, 11, meio-dia, 1 hora. Se o cara for operar mais ou menos umas 4 horas da tarde e ele usar a última, que foi a média que saiu 1 hora da tarde, fica dentro assim também ou você acha que Respeita também. respeita também? Respeita também, Tá. tá? O que eu faço, eu não costumo tirar do meu gráfico. Eu costumo acrescentar. Por quê? Porque o dólar, mesmo depois, ele costuma respeitar. Tipo, é, já é meio-dia, a máxima da Petax das 10 tá aqui assim. Já é, sei lá, 3 horas da tarde, a máxima da Petax das 10 está aqui. E o preço ainda, e já saiu a Petax das 11, das 12, mas eu não costumo retirar ela do meu gráfico, porque o dólar ainda não foi lá e ele costuma ir lá e respeitar aquela Petax das 10 horas que ele ainda não pagou, tá? Beleza. Então, aqui nós calculamos a máxima da Petax, que é a mesma fórmula da máxima da abertura, porém, ao invés de usar a abertura no cálculo, a gente usa a Petax. E agora a gente vai para o nosso último cálculo, que é a mínima da Petax. A mínima da Petax, da mesma forma que a mínima da abertura,
que é máxima da abertura Enter 48 menos, vai ser aqui, porém utilizando a máxima da Petax. Máxima da Petax, Enter 48 menos. Vai ser 5075, Enter 48 menos. Porque é a máxima da Petax menos 2 vezes o delta. CLX para zerar a calculadora. 5075, Enter 48 menos. E a mínima da Petax foi para o 5027, que antes da abertura era 29, passou para o 27. Ou seja, que antes o dólar estava barato no 29, passou a ficar barato no 27. Beleza, pessoal? Beleza? Então é isso. Alguém tem alguma dúvida, tem algum comentário? Cara, acho que isso vai ajudar muito na análise. Dá uma confiança de você saber qual que é a máxima, qual que é a mínima. Bastante. Pode ter certeza que dá sim. Realmente é sensacional você ter essa noção de onde o dólar pode buscar, onde o dólar pode travar, até onde você pode carregar o seu trade. Isso tudo você consegue através da máxima mínima da Petax, através do preço justo. Consegue tirar isso tudo de informação nesses cálculos. Beleza? E religiosamente tem que ser feito todo dia antes da operação. Todos os dias você tem que fazer esses cálculos. Às 8h30 você já pode começar a pegar os dados para você fazer esses cálculos. Beleza? Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Só um comentáriozinho rápido. Para quem quiser entrar na mentoria e garantir ainda a sala vitalícia, amanhã é o último dia, tá? Para garantir acesso vitalício à nossa sala educacional, que a gente faz a análise do dólar toda manhã ao vivo. E amanhã é o último dia. E é isso. Qualquer coisa, é só me procurar. Estamos aí. Uma boa noite a todos. Forte abraço. Fiquem com Deus. E até a próxima, se Deus quiser. Boa noite, Boa Thiago. noite. Valeu, obrigado. Boa noite Boa a todos. noite. Boa noite. Valeu.